Por isso o título da mensagem de hoje é: Abra bem os teus olhos. Porque nós lemos toda quinta e todo domingo uma Bíblia que fala várias coisas poderosas e sobrenaturais que Deus faz. E mesmo assim, às vezes, a gente, por não estar vendo com os nossos olhos, a gente pode achar que isso aqui é tudo loucura e tudo um bando de coincidência. Mas daí acontece algo como aconteceu agora. Se eu não me engano, Vanessa, cadê a Vanessa? Do Volney. Vanessa, a pequena também é um milagre, é isso? Glória a Deus. Deus fez. Quantos outros milagres tem aqui no meio da igreja? Bom, está cheio de pessoas aqui testemunhando de um Deus que faz. E nós estamos contemplando com os nossos olhos isso. Agora eu pergunto para você: será que a gente está acreditando e estamos com os olhos bem abertos para acreditar num Deus que ainda está fazendo hoje? Será que nós estamos confiando em tudo que a gente ouve como história e principalmente o que está acontecendo ao nosso redor? Amém? Amém, igreja? Bom, hoje eu quero usar a história. E nós estamos no primeiro dia do mês de dezembro, o último mês de 2024. E o ano de 2024 a gente deu um título para ele. O título foi: o ano de se tornar discípulos. E hoje eu quero colocar um discipulado nessa história, vereador Elias. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre discipulado, e principalmente o discipulado que acontece à sua vinda ao culto de domingo. Hoje eu quero colocar você dentro de um discipulado para você entender o Deus poderoso que te acompanha o tempo todo. A Bíblia conta a história em Reis, 1 Reis especificamente. Começa contando em 1 Reis sobre um cara chamado Elias. Um homem chamado Elias, que foi levantado pelo próprio Deus para confrontar o estilo de vida do rei Acabe, um rei que estava totalmente fora do padrão, como o mundo aí fora. Eu sei que talvez pessoas dizem: eu não faço nada de errado, eu não tenho nada para me arrepender, eu nem tenho pecado, porque eu até quando eu posso ajudo as pessoas. Deixa eu te contar uma coisa: existe um padrão para se viver, e esse padrão está dentro dessa Bíblia sagrada. E se você não acredita, toda a sociedade que você vive, ela é constituída e construída em cima de princípios e valores que estão aqui. O que o mundo aí fora, o diabo aí fora está tentando fazer é destruir isso. Então isso aqui continua sendo guia para nós, continua sendo lâmpada para nós caminhar. Isso aqui continua tendo respostas, mesmo escrita há 1500 anos atrás. Isso aqui é mais atual do que o jornal de amanhã. Quem crê nisso? Bom, eu quero falar de um cara chamado Elias, que viveu num tempo em que um rei foi levantado, chamado Acabe. E esse rei tirava a onda de Deus, do sentido de: eu não estou nem aí para Deus, cara. Deus é a força do meu braço. Deus é eu acordar às 5 da manhã para trabalhar. Deus é as minhas capacidades de correr. Porque tem gente que pensa assim: só vai ter um detalhe que vai acontecer. Quando chegar pertinho daquele dia da partida, de desligar o disjuntor, duvido que não vai clamar por esse Deus. Porque aí o teu dinheiro não paga mais fôlego de vida, o teu dinheiro não adianta mais para comprar remédio. Agora você só tem uma saída: clamar ao Deus Todo-Poderoso. Então é natural acontecer isso, certo? E esse rei está vivendo de um jeito que ele virou as costas para Deus. Aí Deus pensa assim: eu tenho que levantar alguém corajoso para falar com esse cara. E ele chama Elias. Só que pensa, Acabe era rei. Tenta tu falar com o Lula hoje. Por mais que ele seja uma pessoa acessível quando roda pelo Brasil, é difícil, porque ele é o presidente da república. Mas faz melhor, tenta trocar uma ideia com o Eduardo Leite, né? Talvez tu pode encontrar ele ali no aeroporto e tudo mais, tirar uma fotinho com o governador. Mas tenta tu bater no palácio lá e dizer assim: eu vim falar com o Eduardo Leite. Você vai ter dificuldade, porque afinal de contas ele é uma pessoa muito grande, é uma personalidade, uma liderança, uma autoridade do nosso estado. Amém? Bom, Acabe era rei, e daqueles reis egocêntricos, embriagados com poder. E Elias foi chamado por Deus com uma ordem de falar com aquele cara e dizer: olha só, está tudo errado na tua vida, tu está fazendo tudo errado, Deus mandou te confrontar. E deixa eu te contar uma coisa: a partir de agora só vai chover quando eu mandar. Vocês já ouviram pregando sobre isso? Tu imagina a cara do rei, já falei sobre isso também, olhando para aquele Elias: quem é tu, meu? Veio da onde? Jogou aonde? Para dizer que não vai chover? Que loucura é essa, padrinho? Tu imagina o rei olhando e pensando assim: quer dizer que esse cara ficou dias pedindo um momento para falar comigo, para dizer que não vai chover? E logo em seguida, que depois que ele fala para o rei,
ele faz o que Deus mandou. O que Deus mandou ele fazer? Ele vai para a beira de um rio, para ficar lá aguardando que corvos venham alimentar ele. Enquanto ele bebe da água do rio, até que o rio seque. Porque não ia chover, logo não chovendo, o rio ia continuar com água. Mas sem chuva, ia chegar o tempo que ele ia secar. Tudo porque Deus falou isso para Elias. Talvez você pense que continua sendo uma loucura, mas deixa eu te contar o que aconteceu depois. Depois de muitos dias de secar o rio, o próprio Deus fala para Elias assim, vai até aquela cidade de Serepta, e lá vai ter uma viúva, e tu vai pedir para ela pão e água. E Elias foi como Deus mandou. Chegando, encontrou a viúva. Ô vizinha, tudo bem? Deus mandou falar contigo. Disse que é para te servir para mim um pouco d'água. Ela vai pegar água, quando ela caminha pegar água, ele, e traz um pãozinho também, por favor, porque eu estou com fome, vim de longe. E ela fala, meu senhor, não posso te servir pão. Por quê, vizinha? É porque eu só tenho um punhado de farinha, onde eu vou fazer um pãozinho para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos esperar a morte de fome. Aí aquele rei olha para ela, aquele profeta, homem de Deus, olha para ela e diz o seguinte, vizinha, faz o pãozinho lá, serve eu primeiro e tu vai ver o que Deus vai fazer. Esse homem era conduzido e dirigido por Deus. Siga homens conduzidos e dirigidos por Deus. A Bíblia diz que ela vai e obedece, porque toda obediência gera milagre, sabia? E o que ela faz? Faz um pãozinho, talvez com o coração fechado, apertado, pensando, Senhor, eu estou fazendo o que tu mandou, porque eis ali um homem de Deus. E ela entrega o pão para o profeta come pão, e aquela mulher fica o resto dos dias da sua vida sem faltar pão naquela casa. Nada faltou para aquela mulher e nem para aquele menino. Para quem estava condenado a morrer de fome, teve fartura na sua casa, porque ela seguiu um homem que Deus levantou. É por isso que nós temos uma igreja aberta, senão tu se auto-alimentava, senão tu se auto-cuidava. Quando tu perdeu o foco, perdeu o caminho, se achar em dúvida, venha para essa casa. Se eu fosse tu, continuava vindo sempre quinta e domingo, e todas as atividades que tiver, porque a cada culto Deus tem uma direção nova para a tua vida. E diz que depois disso, aquela mulher tem um problema, o seu filho morre, e o próprio Elias pega o menino, sobe para o andar de cima onde ele ficava, ele ora pelo menino, e diz que Deus ouviu a voz de Elias. Por que Deus ouviu a voz de Elias? Porque quando Elias teve que confrontar um rei, ele não teve medo. Quando Deus te levantar e te colocar em lugares, não tenha medo. Não tenha medo das maiores autoridades que tem no Brasil e no mundo, porque maior é aquele que está contigo, meu irmão. Não tenha medo de declarar quem é o teu Deus, mas por favor, viva uma vida com Ele. Constantemente, o tempo todo, viva uma vida com Deus. Isso te dá propriedade, isso te dá segurança para enfrentar as diversas coisas da vida, né? A Bíblia fala que depois de ele ressuscitar aquele menino, diz que ele manda reunir os caras, vai falar com o rei que está caçando ele, diz, manda reunir o povo, que agora vai chover, porque eu vou mandar chover. Se eu fizesse parte daquela geração, eu ia pensar, é brabo mesmo esse Elias, hein? Esse cara é demais, hein? Mas ele sabia quem ele era em Deus, e aqui está o segredo da nossa vida. Às vezes você sai contando o teu problema para todo mundo, sai reclamando para todo mundo, sai chorando para todo mundo, e deixa eu confessar, às vezes é só assim. Ao invés de chorar, confessar e clamar ao teu Deus, a partir de hoje, por favor, corra para os braços do teu pai quando tiver um problema. E diz que ele manda reunir o povo, ele sabia quem ele era, e ele fala, vai chover, mas antes vamos oferecer um sacrifício, vamos ver quem é o Deus de vocês, Deus de Baal ou o meu. Aí eles juntam ali os altares de sacrifício, o povo ali, os profetas de Baal ficam dançando em volta, pedindo chuva, não chove. Quando eles ficam cansados, não choveu, Elias monta o sacrifício dele e fala, Deus, contigo agora. E Deus vem e lamba o sacrifício, consome tudo com um fogo consumidor. E todo mundo olha e pensa, esse Deus de Elias é real, esse Deus é poderoso. Está cheio de gente aí fora para olhar para ti, porque tu ficou firme para dizer, este teu Deus é real, este teu Deus é poderoso. Não é uma nem duas histórias que eu tenho aqui dentro desta casa, de pessoas que entraram aqui machucadas, quebradas, falidas, destruídas emocionalmente, com crises existenciais, e já tem pessoa olhando para você e dizendo assim, este teu Deus é real, este teu Deus é poderoso. Já tem gente olhando para ti, porque você permaneceu dizendo que esse Deus é real, e esse Deus é poderoso. A Bíblia fala que depois que ele faz isso, ele diz, agora vai chover, e ele não manda chover, ele vai orar para que chova, porque ele falou que sobre a palavra dele choveria, e diz que ele coloca a cara no pó, ora, manda o menino perguntar, vê se está vindo nuvem, não vem. Ele faz isso 6 vezes.
Na 7ª vez, quando o menino traz uma notícia, tu tá vendo se tem nuvem? O menino diz, sim, tem uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Aí Elias fala, vai chover, porque o meu Deus é fiel. O que tu tem feito, meu irmão? Quando surge o problema, tu tem orado e desistido? Ou orado e continuado orando? E continua orando? E continua orando, e continua orando, até você ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem, até Deus destravar o que precisa ser destravado. Você ouviu que o homem de Deus, pastor Lucas, falou aqui? Que por causa da notícia que ele recebeu, ele foi para 5:30 da manhã buscar a face do Deus dele. Você sabia que tem coisas que vão acontecer na tua vida para te jogar direto nos braços do teu pai? Você sabia disso? Só que nós não queremos os problemas, nós não queremos as dificuldades. Não tem problema em ter problemas e dificuldades quando você tem um Deus Todo-Poderoso que está no total controle da tua vida, meu irmão. Mas você tem que ter certeza desse Deus. E Elias tinha. Chove. Depois que chove, esse cara é confrontado por Jezabel, foge, se esconde. Deus visita ele e fala, Elias, o que tu está fazendo aí na caverna? Ah, eu não estou legal, não estou bem. Vem cá que eu quero te dar uma outra missão. Elias continua. Só que quando Elias vai para outra missão, parte dessa missão era fazer um discípulo. E diz que ele chega até um lugar onde está Eliseu. E ele joga a capa sobre Eliseu. E Eliseu entende aquilo. E diz, deixa eu voltar para me despedir dos meus pais. E ele, o que eu fiz contigo? E Eliseu volta, ele tinha 12 juntas de boi. Ele quebra as carroças, ele espeta os boi, faz um churrasco. Falar em boi e churrasco, pessoal, já chegou fotos do boi que a gente comprou na África para honra e glória do Senhor Jesus, amém? Eu só não quero passar ele porque ele já não está mais entre nós. São fotos muito fortes. Mataram o boi, cara. E o cara mandou foto dos negros matando o boi, carneando o boi. Mas amém, o boi já está morto, já tem rango na África, amém? Elias faz um churrasco, serve todo mundo e começa a seguir. Eliseu começa a seguir Elias. E ali ele começa a acompanhar e ver de perto o que Elias fazia. E ele começa a ouvir as histórias de Elias. E ele começa a contemplar uma vida próxima a Elias. Ele talvez tinha conhecimento de histórias sobre Deus, mas agora ele está contemplando e testemunhando coisas bem próximas sobre Deus. Ele vê Deus usando Elias de várias formas e Eliseu vai caminhando. Eu vou encurtar, até que chega um dia que Eliseu, ele ouve do seu mestre Elias, fica aqui porque eu vou ali. E ele fala, bem capaz que eu vou deixar tu ir sozinho. Na linguagem do gaúcho, né? Daí ele, não, mas fica aí que eu vou ali. Não, mas bem capaz, eu vou junto contigo. E aí o cara fala de novo, não, fica aqui, não, eu vou contigo para onde tu for. Eliseu estava tão grudado em Elias, e Elias tinha tanto de Deus para alimentar Eliseu, que a vida de Eliseu ficou buscando Deus em Elias. E todos sabiam que naquele dia Deus ia arrebatar Elias. E aí quando eles vão atravessar o rio, os discípulos ficam mais adiante, atrás, os profetas, e Eliseu coladinho com Elias, porque os outros obedeceram, Eliseu quis ir junto. Quando vai atravessar um rio, ele enrola a sua capa, ele bate no rio, e o rio se abre. Aquilo ali, para todas aquelas pessoas, deve ter sido um grande impacto. Aqueles homens passam, e lá do outro lado, ele pergunta, cara, tu não me soltou? Tu quis tudo que eu quis? Tu quis viver intensamente tudo que eu estou vivendo, apesar das muitas histórias que tu sabe a meu respeito. Tu sabe que caminhar com Deus é bom, é bênção, mas tu sabe que tem um preço de renúncia. E tu quis mesmo assim. O que tu quer que eu faça por ti? O que tu quer que eu faça por ti antes de eu ser levado? O que tu quer que eu faça por ti? E Eliseu olhou para ele e falou assim, ó, eu quero o dobro do teu espírito. Eu quero o dobro daquilo que tu carrega. Às vezes a gente está desejando 2 caminhonetes. Às vezes a gente está desejando 2 igrejas. Às vezes a gente está desejando 2 palcos, 40 mil seguidores. Às vezes a gente está desejando 2 bonés, 2 tênis. A gente está desejando o que é superficial. Eliseu quis aquilo que valia a pena, que era a porção dobrada do espírito de Elias. O que tu tem desejado? O que tu tem desejado? Porque talvez a tua busca incessante é por estabilidade financeira, bênção. A tua busca incessante é por coisas que você quer que Deus faça na sua vida. Quem sabe você não muda a oração hoje aqui nesse lugar e começa a buscar no Espírito, entender o que Deus quer fazer na tua vida, entender para onde Deus quer te levar, entender o que Deus quer fazer em você. Porque muitas vezes nós estamos guerreando, dizendo, Deus, eu preciso pagar a casa, Deus, eu preciso ser promovido, Deus, eu preciso casar.
Deus, eu preciso que a minha mulher se converta. Deus, eu preciso que o meu marido se converta. Deus, eu preciso que os meus filhos se convertam. A gente está dizendo para Deus o que Deus tem que fazer e esquece que esse Deus é soberano, poderoso, pode todas as coisas, sabe de tudo e sabe o que está fazendo. Você só precisa estar submisso e grudado nele. A Bíblia diz que Elias diz para Eliseu: se tu vê eu sendo levado aos céus, tu vai ficar com porção dobrada. E eu acredito que daí Eliseu colocou o zóio, Deco, em Elias e não tirou mais. Eu vou ter que ir no banheiro. Azar, vou junto. Terminou aí, Elias? Poxa vida, meu irmão, né? Aí o que acontece, meus irmãos? Acontece que uma carruagem de fogo, acredite você ou não, desce, pega Elias e Eliseu vê. Eu estava perto, eu vi tudo, eu estava prestando atenção. Tu está prestando atenção no que Deus está fazendo aqui neste lugar? Abra bem os teus olhos, abra bem os teus olhos. Abra bem os teus olhos, porque talvez tu está vendo, mas não está percebendo. Talvez tu está enxergando, mas não está processando. Talvez tu está batendo os olhos, mas o teu pensamento está lá na conta de água, no cheque especial, no teu projeto futuro. E é exatamente aí o problema. Você está parcialmente com Deus, quando Deus está te convidando para estar totalmente com Ele. Mas Eliseu não perdeu o foco. Ele viu. E quando ele viu, porque ele viu, eu acredito que quando estava lá longe o trenó de fogo, começa uma coisinha, e começa a pairar no céu, e Eliseu começa a correr, e vem vindo uma coisinha pairando, se desenrolando, enrolando, e ele corre, e ele chega no lugar, o que cai no chão? A capa de Elias. E ele lembra que com aquela capa, ele bateram no rio, e o rio se abriu. Eu acredito no destino que eu estou recebendo nessa casa, então eu vou me entregar, como eu estou vendo o homem se entregar neste lugar. Ele pega aquela capa, todo mundo olhando, e vem ele caminhando com a capa, enrolando, os guri pensando: ele acha que é alguma coisa, olha lá, ó, ele está se achando. Onde já se viu, passou um monte de igreja pela cidade, ninguém conseguiu, e ele está falando que toda a cidade vai se converter, e ele vai lá e enrola. Quando chega perto do rio, os guri falam: e aí, vai tomar um banho de rio? Não! Pá! Ele abre o rio, igual ele aprendeu com o pastor dele. Quero fazer uma pergunta, minha ovelha: o que tu tem aprendido comigo? Seja sincero, porque se vir à tua memória coisas negativas, por favor, procure um pastor então que você admire. Se eu não estou conseguindo viver de uma forma que você possa dizer que eu estou no caminho, por favor, não se perca por minha causa. Agora, se tu tem visto eu renunciar, renuncia, porque eu tenho propriedade para dizer que eu estou completo em Deus. Eu estou vivendo todas as coisas, eu estou vendo Deus prover de todos os lados, eu estou vendo Deus fazer. Se você quer ver Deus fazer, faça a mesma coisa. Se entregue, que eu te veja em todas as oportunidades que você tiver de estar aqui. E não é se socar dentro da igreja, é estar disponível para fazer para Deus. E que eu não precise te ver quando Deus te chamar para fazer alguma coisa. Tu não precisa pedir para mim para levar sanduíche no Hospital da Alvorada. Tu não precisa pedir para mim para ir levar uma comidinha para alguém que está precisando. Mas se tu está vendo eu fazer uma coisa que tem sido bom e é de Deus, faça. Renuncie, se entregue, assuma responsabilidades. Porque eu não levanto homens, é Deus quem aponta você. Eu tenho autoridade para descer óleo sobre a cabeça de homens e ungir eles pastores. Eu tenho autoridade para dizer para homens: vão e abram uma congregação, e eles irem daqui abençoados, porque está cheio de coisas diferente disso. Mas não sou eu que olho para ti e digo: bonitinho, vou te levantar. É Deus que te mostra. O que tu está fazendo com aquilo que você tem recebido nessa casa? Abre mais os teus olhos, porque talvez já passou o teu tempo de estar se entregando e vivendo a plenitude de que Deus tem para ti nessa casa, meu irmão. Abre mais os teus olhos, porque talvez está passando o tempo e tu continua errando na mesma coisa, patinando no mesmo lugar, passando pelas mesmas coisas, anos de caminhada e ainda com sérios problemas no casamento, anos de caminhada e ainda com sérios problemas de domínio próprio, de controle. E aí o que tu tem aprendido, meu irmão?
Às vezes está aqui com a fé oscilando e está pensando que isso é patológico. A tua fé está oscilando, patológico. Eu, por causa da fé, fui curado de todas as coisas. E você acredita que Deus também pode fazer isso na tua vida? Por favor, meu irmão. Por favor. Se não está sendo suficiente comigo, procure alguém que vai te ensinar. Mas por favor, não continue sendo o mesmo e não engane a si mesmo. Responda para Deus com fé. Faça o que Deus está te falando. Às vezes você está vendo e achando bonitinho o que Deus está fazendo. E Deus está falando, tá, e quando é que eu vou poder te usar? Quando é que eu vou poder contar contigo? Quando é que tu vai ser a boca que vai profetizar? Quando é que tu vai ser o pregador que vai se levantar? Quando é que tu vai assumir a responsabilidade que eu estou chamando para ti? Tu tem acreditado de verdade no que tu tem ouvido? A Bíblia diz que depois disso, Josi, Eliseu abre o mar, todo mundo respeitou. E ele segue. E ele começa a fazer sinais parecidos com os de Elias. Ele passa por uma casa, uma família não tem filhos, e ele fala, tu vai ter filho, tá? E a mulher fica grávida. Anos depois o menino morre, e ele vai e ressuscita o menino como o mestre dele ressuscitou. Diz que ele multiplica pão, diz que ele faz um bolo, Eliseu. Diz que um dia chega um general de guerra sírio, e chega nele e fala, manda chamar aí Eliseu. E esse general era Naamã, você conhece a história, né? E ele fala pelo porta-voz dele, fala para Naamã se banhar no rio tal, que ele vai ficar curado. Ou seja, propriedade e autoridade. Ele sabia quem era o Deus da vida dele, não era um general qualquer que ia tirar ele do quarto dele de oração. Às vezes nós estamos perdendo tempo com o celular ao invés de buscar Jesus em oração. Às vezes a gente quer resenha porque a gente é carente, quer estar com os amigos, quando deveria estar com o amigo Jesus. Esse homem se levantou um gigante. E quando acontece uma situação BO, agora eu quero para a leitura da Bíblia, em 2 Reis 6, versículo 8, vamos à leitura da palavra, por favor. 2 Reis 6, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Olha só para vocês entenderem. Um rei da Síria queria atacar Israel e montou uma cilada. Só que o profeta Eliseu ouviu de Deus isso e contou para o rei de Israel. Ou seja, ele não adivinhou, ele ouviu de Deus, porque no reino de Deus não tem adivinho. E ele avisa que isso vai acontecer. É por isso que você tem que vir no culto, porque é num culto que às vezes vem uma resposta que você está esperando há muito tempo para a sua vida. Depois disso, pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado e assim se salvou. Isso aconteceu não só uma vez, mas 2 vezes. Ou seja, através do profeta, o rei de Israel não caiu na cilada do rei da Síria. Turbou-se por causa disso o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei da Síria não sabia quem estava contando os planos dele para o rei de Israel. Estão entendendo? No versículo 12, respondeu um dos seus servos, não é assim, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu fala na câmara de dormir. Ou seja, rei, tem um profeta que sabe o que tu vai fazer, porque ele tem Deus na vida dele. Versículo 13, e ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo, e foi-lhe dito, eis que está em Dotã. O rei queria saber quem era o cara que estava adivinhando os planos dele. E olha só o que o rei faz, ele descobre onde é que ele está, e ele manda uma galera buscar. Então enviou para lá cavalos, carros, e um grande exército, os quais vieram de noite, e cercaram a cidade. Pensa tu nessa situação, por tu estar vivendo uma vida com Deus, caminhando com Deus bonitinho, sendo fiel a Deus e entregando a cilada do inimigo contra o teu povo. O povo do outro lado lá descobre isso, sabe onde é que é a tua casa e manda uma galera para te pegar. Não, vamos pegar esse cara lá e vamos trazer ele de arrasto, vamos ver se o Deus dele é tudo isso. Deixa eu te contar o que aconteceu. Saiu uma legião para buscar ele, certo? Cercaram a cidade, amém? Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus, ai meu senhor, que faremos? O guri levantou de manhã cedo, acredito que para ir no banheiro, porque né, sabe como é que é naquela época, banheirinho na rua. Quando ele olha, a cidade está cercada.
Ele volta correndo para dentro de casa e diz: Senhor, caiu a nossa casa, estamos pegos, porque os meus olhos estão vendo que nós estamos cercados. Quantas vezes nós, irmãos, nos sentimos cercados? Quantas vezes nós, meus irmãos, passamos por dificuldades e achamos que o nosso caso não tem mais jeito? Hoje tu vai entender que Deus dá um jeito. A Bíblia diz que esse menino pergunta: o que faremos? Respondeu ele. Respondeu quem? Eliseu. Quem é Eliseu? O sucessor de Elias. Quem era Elias? Homem de Deus. Eliseu, homem de Deus. Respondeu ao menino que está aprendendo agora com ele. Então, respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que estão com eles. Pode apagar, João. Trocando. Pastor, eu estou com um problemão lá em casa. Pastor, eu estou com uma dificuldade. Pastor, eu estou com um baita de um BO. Pastor. Aí o que tu ouve de mim? Tu ouve de mim o quê? Não, nem tenta, está tudo acabado. É isso que tu ouve de mim? Hã? Cara, deixa eu contar uma coisa para ti, tá? Às vezes tem uma situação e eu penso: meu Deus, pai, vai ser difícil tu resolver isso aqui. Mas como é o WhatsApp, tu não está vendo meu rosto, eu estou apavorado. Fica firme, irmã. Irmão, Deus está fazendo algo. Sempre é umas mensagens meio, né? Não te preocupa, que ao seu tempo o Senhor fará. E tu sai todo faceiro: oh glória. Tu não sabe quando é que é o tempo, mas tu recebeu uma palavra de ânimo, uma palavra positiva, uma palavra de um Deus que está no controle, amém? Agora chegou a tua vez de fazer isso com os outros. Chegou a tua vez de ser levantado e começar a dar esse tipo de resposta para a pessoa. Ao invés de fechar no embolamento e ficar conversando sobre as coisas terríveis que estão acontecendo, para tudo. Não, vamos parar tudo, vamos parar tudo. O que houve? Vamos orar a Deus. Por quê? Porque de Deus sempre tem resposta. Ele vai dizer o porquê. E se não tiver resposta, Ele vai agir a nosso favor. Não tema, guri. Ele fala: fica tranquilo, vai dar tudo certo. E o guri olha e pensa assim: não. Os caras vieram nos pegar, cercar a cidade, tão brabo, mordido contigo. Não, o que eu estou vendo, mestre, não é o que tu está falando. O que eu estou enxergando, mestre, não é o que tu está dizendo. Tu até pode ser homem de Deus, pastor, mas o que eu estou contemplando agora é uma cidade cercada. Eu não sei o que tu está contemplando hoje, eu não sei o que tu está contemplando agora, mas deixa eu te contar o que essa mensagem fala mais adiante. Versículo 17. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Eliseu, vendo o menino aflito, disse: Senhor, deixa ele entender o que eu entendo, deixa ele enxergar o que eu enxergo, deixa ele experimentar o que eu estou experimentando há algum tempo. Porque, irmão, não pensa tu que às vezes não aperta as coisas. Não pensa tu, irmão, que às vezes a fé não se abala. Não pensa tu, irmão, que tem dias que o cara não quer dar um bico no balde e atirar longe. Mas eu já dei tanto bico no balde, que eu me lembrei que todas as vezes que eu dou um bico no balde, eu tenho que ir lá buscar ele, trazer ele de volta, virar e sentar para pensar o que Deus quer me ensinar com isso. Para de querer justificar os teus problemas para colocar em dúvida o teu Deus. Comece a colocar o teu Deus no centro, em primeiro, que os teus problemas vão acabar. Como assim, pastor? Acaba? Olha, talvez o problema em si não acaba, mas o teu Deus te ensina a lidar com ele. Talvez o teu problema não some, talvez o teu problema não vá embora definitivo, mas o teu Deus te fortalece para passar por esse processo. Está aqui o motivo por que a gente se reúne aqui toda quinta e todo domingo. Está aqui o motivo por que a gente continua vindo até este lugar. Está aqui o motivo quando tem uma conferência ou tem uma pregação lá em Santa Catarina, nós vamos para lá para receber de Deus através dos grandes homens de Deus. É porque a gente quer enxergar o que estes homens estão enxergando. Você veio até este lugar porque você precisa ter os teus olhos abertos para enxergar o que talvez o teu problema está te cegando de enxergar. Abre bem os olhos. Abre bem, cara, porque do teu lado tem um milagre. Eu não costumo falar isso, mas olha para o teu lado que tu vai enxergar um milagre aí. Bem pertinho de ti tem um milagre.
Aqui em cima desse altar tem um milagre. Hoje tem duas pessoas aqui que eu quero dar testemunho a respeito disso. Ângela e Volney, líderes do Ministério da Adoração. Eu era ovelhinha, cheguei lá, jovem, vivia cambaleando. E eu vi aquelas crianças pequenas. A Aninha, bem pequenininha, Aninha. E eu vi eles vindo para o culto. E tinha dias que o Volney ia pregar. E eu me lembro da camisa preta, da calça preta e uma gravata amarela. Aquele negãozinho ali. E eu me lembro que ele pegava a Bíblia e ele começava a pregar, e ele começava a desenrolar, e ele ensinava, e ele pregava, e aquela voz de trovão, e eu ficava atento, assim, eu amava ver o pastor Isaías pregar, mas eu via ele pregando, eu ficava, uau, cara, um dia eu quero pregar que nem esse cara. E eu comecei a observar, e eu comecei a observar outros homens, e eu comecei a ver outras coisas, e eu comecei a ver Deus na vida de pessoas. Eu via quando a Ângela era tomada pelo Espírito Santo, e eu pensava, Senhor, eu quero ter essa experiência também. E eu via outras pessoas vivendo profundidade com Deus. E chegava um tempo que eu ficava com meus olhos abertos, olhando o que estava acontecendo, e pensava, que loucura tudo isso, mas eu não quero ficar de fora. E eu comecei a pedir para Deus, Deus, deixa eu viver isso também. E eu comecei a experimentar coisas que eu via na vida de pessoas. Deus na vida de pessoas. Para de procurar roupa ou os defeitos na vida de pessoas. Comece a enxergar Deus na vida de pessoas. Comece a enxergar o que Deus está fazendo na vida de pessoas. Porque talvez o teu milagre não chegou, mas vai chegar. E tu vai ficar firme, porque do teu lado o milagre de alguém já chegou na vida dessa pessoa. Talvez tu vai pensar que está difícil demais para ti, mas vai ter alguém dizendo assim, eu venci, eu passei pela prova dando glória a Deus, este Deus é fiel. E quando você ia jogar a toalha, você segura ela e vai mais 1 quilômetro, você avança mais um pouquinho, você vai mais um pouco, porque você está vendo Deus agir na vida de alguém. É por isso que você tem que estar nessa casa, para entender que tem um Deus que ainda faz, para entender que tem um Deus que é fiel, para entender que tem um Deus que trabalha. E Eliseu olhou, orou e falou, Pai, abre os olhos dele para que ele veja. Continuando o versículo, e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O moço viu carro e cavalo de carne, mas entre cavalo de carne e cavalo de fogo, eu fico com os cavalos de fogo. Entre um homem que eu posso tocar e até mesmo pode me derrubar, e um Deus que eu não vejo, aprenda, eu fico com esse Deus que eu não vejo, mas creio que é por mim. A gente tem que voltar a viver desse jeito. Parar de ficar com essas notícias de internet, parar de ser guiado por um monte de notícia, e por um monte de tendência, e por um movimento que a gente até mesmo diz que é da igreja, e começar a viver uma vida de intimidade com Deus, até que os nossos olhos comecem a enxergar carros e carruagens de fogo ao nosso redor. Porque tem um Deus, cara, que te guarda. Tem dúvida disso? Tem um Deus, cara, que te dá livramento. Tem dúvida disso? Hoje eu dirigi o carro e eu comecei a pensar sobre isso. Senhor, como é que eu não morri antes? Não, porque eu aprontei. Não, teve umas que, seguinte, era para eu ter morrido. E aí eu vi que tinha um Deus no controle, tinha um plano para a minha vida. Talvez você não entendeu o que aconteceu até agora, mas deixa eu te contar o que está acontecendo. Você está aqui ainda, porque Deus tem um plano para a tua vida, meu irmão. Não é o que está acontecendo ao teu redor que vai te roubar. Não é o que está acontecendo ao teu redor que está ditando o que vai ser do futuro. É um Deus todo-poderoso que tu veio buscar, que vai te ajudar a vencer isso tudo. A minha oração nessa noite é que tu abra os teus olhos para enxergar. E abra bem os olhos. Porque talvez tu só está enxergando coisas que são palpáveis. E cuidado, hein? Daqui a pouco no teu talento e na força do teu braço, tu vai conseguir ganhar muito dinheiro e vai achar que é tu e não Deus. Cuidado. Porque você orou por alguém, daqui a pouco você vai estar pensando que essa pessoa está contigo porque tu é bonito, tu é bonita, e não foi Deus que permitiu que ela te olhasse. Cuidado! Porque talvez hoje tu não é mais drogado, não é mais alcoólatra, nem está mais perdido, e está achando agora que consegue viver a vida do teu jeito. Mas foi Deus que te completou um dia. Cuidado,
Porque quando eu começar a baixar o nível de Deus na tua vida, tu vai começar a ter dúvida sobre até mesmo quem você é. Mas Deus aqui hoje, talvez tu não está enxergando, vem com provisão, vem com renovo da tua fé, e vem com uma oportunidade de tu continuar crendo que Ele está no controle, apesar do que está acontecendo. Deus aqui hoje usa eu para orar por você e dizer: abre os olhos deles para que eles vejam. Alguns dias atrás nós demos um brado de vitória, porque eu anunciei que o prédio do lado aqui nós estava negociando. Quarta-feira passada nós tivemos a negociação final, e para a honra e glória do Senhor Jesus, nós não vamos pegar o prédio. Não deu brick, ficou muito caro. E talvez você pense: como? E agora? E agora a gente abre um culto de manhã. Mas pastor, a gente abre um às 5. Mas pastor, a gente abre um às 2. Uma coisa eu tenho certeza: nada vai me impedir de viver aquilo que o Senhor está mandando eu viver, que é pregar o Evangelho. Não é uma estrutura que diz se eu posso pregar ou não. É um Deus que me dá uma ordem e eu prego porque eu creio nesse Deus. Nada de estrutura pode te parar. Nada de problema pode te parar. Ninguém pode se levantar com uma má notícia e dizer que você não vai chegar, que você não é ninguém. Porque você tem uma palavra de Deus para a tua vida. Então te levanta, não agora. Não, da última vez deu B.O., né? Então te levanta definitivamente. E para de temer as vozes da multidão. Para de ouvir as muitas vozes. E começa a ouvir somente a voz do teu Deus. Abre bem os teus olhos. Porque se não está acontecendo na tua vida, eu quero que tu enxergue que está acontecendo no nosso meio. Abre bem os teus olhos. Porque se não está do jeito que tu queria, e você está com Deus, não te preocupe. Elias também fugiu, sentiu medo de uma mulher. Eliseu deve ter passado por problemas também. Você não tem que se envergonhar por passar por momentos onde a tua fé oscila. Você tem que se envergonhar de soltar a mão de Deus e achar que você pode sozinho. Não. Faça como o pastor Lucas. Vai para o secreto com Deus. Deus ser Deus de verdade na tua vida. O médico pode te dar um diagnóstico. Deus pode te vir com um milagre. Alguém pode dizer para ti que acabou. Deus pode dizer para ti que é um recomeço. Se você estiver com Deus, você não vai se decepcionar. Se você estiver com Deus, você pode ter certeza que você está amparado. Cara, tem dias que dentro de você tudo vai estar dizendo que não. Mas lembre, tem um Deus no controle. E talvez tu só não está enxergando, mas tu já está rodeado de cavalos e carruagens de fogo que Deus enviou por tua causa.